não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? Xavier Subiri, em vários livros, ele explica que a dimensão de realidade ela só existe efetivamente para o ser humano e não para os outros animais. Para os animais existe a dimensão do que ele chama de estimulidade, quer dizer que é aquilo que eles sentem, o estímulo que vem do ambiente e chega até eles, evidentemente, eles notam isso. Se está no verão, eles sentem o calor. O que eles não pegam é que é o seguinte, é que o verão é quente. O verão é quente em si mesmo, quer você o sinta, quer não o sinta. Se você está dentro, né, de uma sala com ar-condicionado, está bem refrescadinho, nem por isso o verão deixa de ser quente. Essa dimensão do ser e do não ser só existe para o ser humano. O que não quer dizer que todos os seres humanos a apreendam igualmente. As pessoas que não têm a formação intelectual, não têm a mente muito bem formada, elas não são capazes de pegar essa dimensão. Embora elas conseguem usar isso, mas só num nível pragmático. Mas, por exemplo, quando se trata de uma discussão de ideias, né, o que quer que você diga, essas pessoas sempre captam apenas no plano da expressão de gostos e preferências, da expressão subjetiva. Se você diz, por exemplo, que, sei lá, que no tempo dos militares os governantes eram mais honestos do que os políticos que vieram depois, eles entendem que você é a favor do governo militar. Se você diz que os militares foram negligentes na esfera cultural, eles entendem que você é contra o governo militar. Tá certo? Então, a questão que está em discussão, a questão objetiva, não entra na discussão. Isto é assim, vamos dizer, praticamente todos os opinadores brasileiros são assim. Eles só entendem o contra e a favor. O ser e o não ser, o verdadeiro e o falso, eles não entendem. Se você diz que uma coisa é verdadeira ou falsa, eles entendem que você está alegando a veracidade ou falsidade a favor ou contra alguma coisa. Isso quer dizer que, vamos dizer, a dimensão do verdadeiro e do falso fica completamente inalcançável, e, portanto, a dimensão da realidade fica inalcançável. O que sobra? Sobra o confronto de emoções. Eu gosto, você não gosta, ou eu não gosto, você gosta. Pior, se se trata de uma questão política ou religiosa, eles vão associar esse gosto ou preferência aos hábitos de algum grupo político ou religioso. Ou seja, você gosta daquilo que aquele grupo gosta, e você não gosta daquilo que este grupo gosta. Portanto, você é um membro, simpatizante ou representante deste grupo. Portanto, isso quer dizer que não há jamais discussão entre pessoas, há apenas confronto entre grupos de preferências. E isto é generalizado no Brasil. E isto denota um estado de espírito quase que de barbárie, quase que de animalidade. Isto não estou falando de pessoas incultas, pobrezinho, coitadinho, não, estou falando de professores universitários, jornalistas, políticos, empresários, oficiais militares, são todos assim, né? Este é o principal problema do Brasil. Todos os outros problemas que o Brasil tem, seja problema na esfera econômica, na esfera de segurança pública, na esfera de saúde pública, todos eles existem porque as pessoas são assim e porque elas são incapazes. Eu sugiro que vocês assistam toda essa série feita pelo Jordan Peterson e algumas conversas que ele teve com o Stephen Molyneux a respeito da importância do QI. Esse é o problema de QI. Se o QI é baixo, meu filho, os problemas não têm solução. E esse problema que nós estamos falando, vamos dizer, é de uma baixa de QI num nível já catastrófico, né? Então, em todo o setor da ação e da sociedade, nós temos tudo na mão de pessoas totalmente ineptas e incapazes. Não é que são incompetentes, né? Incompetente é simplesmente um cara que não tem a competência para fazer algo, mas ele não tem a capacidade de adquirir a competência. Então, o problema é muito pior. Ou seja, não é possível melhorá-lo. Ele tem que ser simplesmente retirado dali e ir para um cargo mais baixo. Eu me lembro que o Dr. Miller, ele tinha
um processo de psicoterapia que consistia em curar a neurose do sujeito, fazendo ele baixar de classe social. Por quê? Ele está numa classe social alta, ele tinha problemas que ele mesmo não compreendia e jamais poderia compreender. Baixando para uma situação mais simples e elementar, o cara se sentia bem. Eu mesmo tinha um parente que, em São Paulo, ele era totalmente esquizofrênico. Daí ele ia morar no Xingu, ele ficava normal. Dá para entender isso aqui. Ou seja, quanto mais burra a pessoa, mais facilmente ela terá uma conduta neurótica ou até psicótica, se for colocada numa função muito acima da sua capacidade. Ou seja, baixar esse sujeito para uma classe social inferior é um ato de caridade. Né? Então, vocês devem ter notado, por exemplo, que pessoas como o Lula ou a Dilma são completamente loucas. Elas estão totalmente fora da realidade. Elas não são capazes de julgar as coisas como elas são e, sobretudo, não são capazes de julgar elas mesmas. Por que que acontece isso? Porque elas estão numa posição social muito superior à sua capacidade e isso lhes faz mal. Né? Na hora que você vota no Lula, você está satisfazendo a vaidade dele, tá certo? Mas você o está destruindo como ser humano. Ou seja, é uma falta de caridade, falta de piedade, elevar as pessoas a cargos e a posições que são superiores à sua capacidade. No Brasil, ao contrário, acha-se que a gente deve pegar o incapaz e colocá-lo lá em cima para não desprezá-lo. Ou seja, se você não quer votar num cara porque ele é um analfabeto, você é um preconceituoso, você é um elitista. Então você pega o sujeito semi-analfabeto, coloca ele lá em cima para ele ficar bem louco, tá certo? E começar a cometer besteira uma atrás do outro, como o Lula cometeu. Porque todo esse negócio de mensalão, petrolão, etc., foi não apenas uma desonestidade, uma roubalheira, foi um erro monstruoso. Foi a roubalheira mais mal sucedida da história humana. Existe aqueles vídeos, vamos dizer, do ladrão inepto, né? O sujeito que sobe no telhado, o telhado cai, ele se estupora todo, né? Daí o cachorro morde ele. Esse é o Lula, meu Deus do céu. É o ladrão incapaz. Ele e a Dilma, então, nem se fala, minha gente. Agora o pessoal está querendo, sei lá, eleger esse Haddad. Vocês estão brincando, né? Esse cara não é capaz de gerenciar um armazém, um supermercado. E querem botá-la mais para cima ainda. Não é isso? Até parece essa dona Marina. O que é isso, minha gente? Né? O que vocês estão fazendo com essas pessoas? Não se pode, vamos dizer, ajudar a pessoa inepta, lambendo a vaidade dela, enaltecendo a vaidade dela. Não se pode, isso não é ajudar. Isso é falsa amizade. Um amigo verdadeiro diz, olha, meu filho, você só tem capacidade de fazer isso aqui, não sobe acima disso, que você vai fazer besteira e vai se destruir. Não é isso? Então, o Lula estaria numa situação muito melhor, mas muito melhor, se ele nunca tivesse passado de vereador em cidade do interior. Ele não estaria na cadeia, sem dúvida. Né? Então, isso que eu estou dizendo não é... Eu estou me pronunciando a favor ou contra o Lula, eu estou dizendo uma realidade psicológica já 1000 vezes comprovada. Isso é, vamos dizer, uma afirmação cientificamente objetiva. As coisas são realmente assim. Existem milhares de estudos sobre QI, capacidade e sobre, vamos dizer, o efeito neurótico da elevação social não merecida. Existem muitos estudos sobre isso. O Jordan Peterson vive citando isso, e ele é o grande especialista nessas questões de QI, capacidade hoje em dia. E, sem dúvida, é uma fonte altamente confiável. Esta questão, vamos dizer, da síndrome de Dunning-Kruger, né? Quer dizer, o sujeito é incapaz, ele é incapaz de saber que é incapaz. Então, alguém tem que informá-lo disso. Quanto mais inepto é o sujeito, menos ele é capaz de julgar o seu nível de inépcia e, portanto, o seu nível de inteligência. E, portanto, menos capaz ele é de se comparar objetivamente com o outro. Então, o indivíduo, por exemplo, que não sabe escrever, não tem a formação literária, etc., ele acha que ele escreve tão bem quanto Machado de Assis, ou qualquer outro, porque ele não é capaz de aprender, isso está além da percepção dele. E, gente, isto é o maior problema do Brasil. Isso é endêmico. E chegou a um ponto que eu já não sei como consertar isso. Por exemplo, a pessoa me pede sugestões para
educação, eu falo, eu não sei o que fazer. Eu sei cuidar da educação dos meus alunos, mas eu posso sugerir que cursos como este se espalhem pelo Brasil? Não posso, porque é o seguinte, quem vai dar esses cursos? Isso é o mesmo problema que surgiu quando apareceu o debate sobre o ensino de filosofia nas escolas secundárias, que tinha um sujeito chamado Legênio Mato Grosso de Carvalho, que era o grande advogado dessa porcaria, e eu fiz a seguinte pergunta, mas onde você vai encontrar tantos filósofos para lecionar no ginásio? Né? Porque você vê, que você chega na França, né? Ora, Alain, o Émile Chartier, o próprio Henri Bergson, o próprio Louis Lavelle, durante um tempo, foram professores de ginásio. Né? E quem vai ser professor de ginásio de filosofia no Brasil? Não tem ninguém. Eu não recomendaria ninguém, absolutamente ninguém. Então, se você coloca 20 mil filósofos ineptos ensinando as crianças do Brasil, elas vão ficar muito mais ineptas do que ele. Então, no Brasil existe, vamos dizer, este mito da promoção social. E você precisa promover socialmente as pessoas. E você não precisa promover socialmente ninguém. Você precisa simplesmente dar ao sujeito a oportunidade de fazer o que ele sabe fazer. E de mostrar a sua capacidade onde ele a tem. Sem, quer dizer, insuflar nele a ilusão de que ele pode fazer uma coisa a mais. Porque isso aí você está, na verdade, está destruindo uma vida. Veja bem, o Lula é uma vida destruída. Depois de tudo que ele teve, ele terminasse na cadeia, desprezado. Né? É uma tragédia, é uma coisa horrorosa. Não é isso? Quer dizer, eu não queria estar na pele dele de jeito nenhum. Sobretudo porque esta queda é tanto mais dolorosa porque ele tinha a ilusão de poder se levantar de novo. Né? Quem que infundiu essa ilusão nele? Foram pessoas amigas? Não. São pessoas interessadas em subir junto com ele. Pessoas que não têm o mínimo de piedade por esse homem. Né? Quem tivesse piedade, diria, Lula, você se contenta com o que você já teve, já foi demais, fica quietinho no seu canto, porque senão você vai acabar sendo totalmente destruído. Né? Isso aqui também se aplica, é claro, ao outro lado. E quando eu consegui abrir esse rombo na hegemonia intelectual esquerdista, começou a aparecer gênios e especialistas, tudo quanto é assunto, né? Picaretas, vigaristas, mas de monte. Né? E, inclusive, usando o meu trabalho, ganhando dinheiro com ele, sem pedir nada. Eu não me incomodo com isso, absolutamente não ligo para isso. Né? O prejuízo que eu possa levar nisso já está altamente compensado por tudo o que eu consegui fazer. Mas isso é um dano para o Brasil. Não adianta nada você tirar esse bando de picaretas de esquerda e botar um bando de picareta de direita. Realmente não adianta, porque o esquerdismo ou o direitismo são apenas discursos interiores, com que o sujeito justifica o que ele está fazendo. Mas o que ele está fazendo não pode ser medido em termos de direita ou esquerda. Né? Então, a ideologia do sujeito não corresponde à sua prática real. Para um indivíduo ter uma ideologia e conseguir agir de acordo com ela e aplicá-la, entre aspas, na prática, precisa ser um gênio. Ninguém pode fazer isso. Né? Você veja, a esquerda brasileira inteira, assim como a esquerda de outros países, hoje está inteiramente sob as ordens do grande capital internacional. É George Soros, é a Apple, é o Zuckerberg, são os grandes bancos. A esquerda inteira trabalha para essa gente. E acredita ainda que está trabalhando para o proletariado contra o capitalismo. Eles acreditam mesmo. Né? Ou seja, a ideologia deles ainda é de esquerda, mas a sua prática política real é pró-capitalista. É mais pró-capitalista do que eu jamais fui. Mais pró-capitalista do que o Instituto Liberal inteiro jamais foi. Ninguém nos meios liberais ou conservadores desejou jamais dar à classe capitalista tanto poder quanto essa gente está dando hoje. Então eu pergunto, o que significa o discurso ideológico deles? Não significa absolutamente nada. Simplesmente não há conexão entre a ideologia e a prática. Não se trata de hipocrisia, preste bem atenção, e sim uma desconexão total.
Não é nem paralaxe cognitivo, porque paralaxe cognitivo só pode haver na obra de um filósofo. Há uma construção intelectual que ele fez, e essa construção intelectual está deslocada em relação à experiência real que ele tem. Não tem nada a ver com o que eu estou falando. Isto não é nem paralaxe cognitivo, nem hipocrisia. Isto é uma estupidez fora do comum. É uma total falta de consciência da realidade. Você veja, nos Estados Unidos, a esquerda é totalmente financiada por esses grandes grupos econômicos. Por que os grandes grupos econômicos fazem isso? Ora, é muito simples. A partir dos anos 60, as reivindicações da esquerda se desviaram, né, do foco econômico para passar para foco social e psicológico. Não se trata mais da insatisfação econômica de uma classe social. Preste muito bem atenção. Mas da insatisfação psicológica de pessoas ou grupos pequenos de pessoas. É a mulher que está insatisfeita com o marido, é o sujeito que nasceu homem, mas queria ser mulher, e assim por diante. São interesses absolutamente heterogêneos, díspares, que são ajuntados, né, numa rebelião simbólica contra alguma coisa, contra um não sei quê. Contra o capitalismo é que não é. Né? Porque nada dessas bandeiras prejudica o capitalismo, absolutamente nada. Ao contrário. Porque cada um desses grupos é também o quê? Um nicho de mercado. Você lembra, a Folha, eu me lembro claramente quando a Folha de São Paulo descobriu o mercado gay. Isso foi, acho que nos anos 70. Descobrimos que aí tem um importante nicho de mercado. Então, eles estão ganhando dinheiro com o pessoal gay até hoje. E no que isso ajudou o pessoal gay? Absolutamente nada. Não faz diferença nenhuma para eles. Né? Ou seja, o proveito que essas grandes empresas tiram desses movimentos é infinitamente maior do que o proveito que o próprio movimento tira. É só você medir um pouquinho. Veja, a movimentação econômica que essas coisas fazem é um negócio monstruoso. Né? Eu vejo assim, se as conquistas políticas desses grupos fossem proporcionais aos ganhos financeiros que as empresas tiram apoiando-os, entre aspas, nossa, eles seriam os donos do mundo. Não é isso? Você já teria uma internacional gay mandando no universo inteiro. O internacional feminista, e não tem. Então, é claro que esses camaradas, todo esse pessoal que pensa que é de esquerda, estão todos loucos. Eles não têm a condição de enxergar objetivamente o que eles estão fazendo, qual é a prática real que eles estão envolvidos e para quem estão trabalhando. Não são capazes de fazer isso. Agora, quando você vai discutir com uma pessoa dessa, eu digo, você vai discutir o quê? A prática dela que ela não enxerga ou a ideologia que não pesa absolutamente na conduta dela? Está entendendo? Você vai discutir uma conduta louca que o sujeito não percebe, né? Ou as ideias que não têm absolutamente nada a ver com a conduta. Chega a ser uma situação desesperadora, porque não há o que fazer diante disso. Só o que nós temos que fazer, nós temos que educar mais e mais pessoas para que elas não sejam assim. E esperar que, com o tempo, a gente vença quantitativamente, pelo menos em termos proporcionais, mas que nós consigamos, pelo menos, varrer a epidemia de inépcia, pelo menos dos postos mais altos na educação, na cultura, etc. E esperar que isso tenha um efeito benéfico na administração, na economia, etc., a longuíssimo prazo. Isso é tudo o que nós podemos fazer. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude o nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.